Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, de nós estudarmos a sua palavra, é um motivo de grande alegria para nós. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar o estudo da nossa lição. Esse trimestre nós temos estudado a carreira que nos está proposta. Esta lição é escrita pelo pastor Osiel Gomes, e nós temos falado ao longo dessas últimas lições sobre o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. Deus tem falado poderosamente, irmãos, nessas últimas 8 lições, e eu tenho a certeza que hoje não será diferente. Irmãos, antes de nós vermos o assunto da nossa lição, feche os seus olhos, vamos em oração, agradecer a Deus por já estarmos aqui e pedir que Ele nos ilumine a mente para aprendermos a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos, juntos, ó Deus, para aprender a Tua palavra. Nos ajuda a colocar em prática, a firmar os nossos pés, nos alicerçarmos na Tua palavra. Nós te rogamos, ó Deus, clamamos, somos Teus filhos, Teus alunos, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Irmãos, a lição de número 9, que nós vamos estudar hoje, tem sob o seu título Resistindo à Tentação no Caminho. Então, a lição que nós estamos estudando hoje, que é a carreira que nos está proposta, ela vem construindo uma imagem em nossa mente desde a primeira lição. Então, nós estudamos o que é esta carreira, a vida que o cristão leva até alcançar o céu. Todos esses processos foram muito bem expostos e os nossos professores, com profundidade, construíram esse pensamento lógico na nossa mente. Falamos sobre o caminho apertado, a porta estreita. Falamos sobre os inimigos que impedem a nossa salvação, as armas que Deus nos deu. E hoje nós vamos falar sobre uma importante coisa, que é resistir à tentação neste caminho que estamos trilhando para alcançar o céu. O caminho, conforme a lição nos ensina, é a vida terrena, é esta vida que estamos vivendo atualmente e que ela será o alicerce, ela que nos moldará ou nos dará a possibilidade ou nos furtará a possibilidade de entrarmos no céu. O que importa é a forma como conduzimos a nossa vida aqui, se fomos obedientes ao Senhor, se fomos fiéis a Deus em seus propósitos e vontades, se cremos em Cristo Jesus, isso nos conduzirá ao término desse caminho para uma porta estreita que é a entrada para a cidade celestial. Então, muito boa lição hoje, irmãos. Eu peço para que os irmãos prestem atenção nesses minutos que nós temos. Nós temos um tempo próprio e com certeza Deus nos abençoará. Hoje, o nosso textuário está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que nos diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa verdade prática diz que no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos. Está também em Mateus no capítulo 4, só que do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos podem acompanhar comigo aí na sua lição mesmo, que está ali descritos os versículos, ou na sua Bíblia Sagrada, abrindo em Mateus capítulo 4, a partir do 1º versículo, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo tentado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Irmãos, esses versículos tornam-se base para o estudo desta manhã. A nossa introdução da lição, ela vai nos apontar algo muito importante. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 6, eu gostaria de proceder essa leitura com os meus queridos irmãos. O versículo 13 nos diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Irmãos, aqui nós vemos a oração basilar, modelo que Jesus ensina para os seus discípulos e, consequentemente, para nós cristãos, para a igreja do Senhor. E uma coisa é clara, desde as palavras de Jesus, desde a palavra inspirada pelo Espírito Santo dos profetas, a palavra trazida aos nossos corações, que a tentação é algo com que o cristão deve lutar de maneira contundente, de maneira feroz. Aqui nós encontramos uma clareza, porque ao ensinar a oração, modelo para os seus discípulos e para a igreja do Senhor, Jesus inclui nesta oração a necessidade de rogar a Deus graça, poder para suportar a tentação. Então, suportar a tentação é algo com que o cristão deve fazer constantemente, porque inclusive Jesus nos indica em todas as nossas orações incluirmos estes pedidos. Então, o papel do cristão é resistir à tentação. Então, a lição que nós estamos estudando hoje sobre a tentação, ela passará por alguns processos importantes e lógicos. O primeiro é nos fazer compreender o que é tentação, então entender esses termos na palavra de Deus. Segundo, nós vamos mostrar como Jesus suportou a tentação no episódio da grande tentação de Jesus, que nós lemos ali em Mateus 4. E em terceiro, nós veremos no tópico 3 sobre como e por que devemos resistir à tentação, qual é essa relação que o crente tem com a tentação. Então, no primeiro tópico, a tentação é sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação. Aqui nós vemos que desde o Antigo Testamento, esta palavra aparece com certa frequência. No Antigo Testamento, que foi escrito na sua enorme maioria em hebraico e algumas poucas partes em aramaico, nós encontramos a palavra hebraica massar, que significa teste ou provação. Nós encontramos ela lá em Deuteronômio, no capítulo 4, ou no capítulo 9, ou até mesmo no Salmos 95, a palavra massar, que quer dizer teste ou provação. A segunda e a terceira palavra já são palavras encontradas no Novo Testamento, com origem grega. O Novo Testamento foi todo escrito em grego, koiné, e estas palavras estão neste idioma. Então, as palavras gregas peirasmos ou a palavra grega peirazô significam da mesma forma teste, prova. Ou a primeira palavra peirasmos aparece 25 vezes no Novo Testamento, lá em Atos 20, 1 Coríntios 10, e a palavra peirazô, que é testar, é submeter à prova, aparece também 36 vezes no Novo Testamento, como está em João no capítulo 6, Gálatas no capítulo 6, Apocalipse no capítulo 2. Então, essas palavras que aparecem com
a frequência no Antigo Testamento e já no Novo Testamento, nos dão o entendimento que tentação é um teste, é uma prova, é colocar à prova algo. E no contexto da tentação bíblica, espiritual, uma tentação física e carnal, é testar a fé, é testar a índole, a ética, é submeter à prova a nossa vida, os nossos ideais, os nossos intentos, testar os nossos corações, é submeter à prova. Então, a tentação é um experimento, é um teste, é uma prova diante de uma atração que produz em nós prazer ou lucro. Então, a tentação é nos submeter à prova, é um teste para saber se somos atraídos por uma situação de prazer ou lucro. Nós sabemos bem, né, irmãos, a enorme maioria dos tipos de tentações e como elas tentam a nossa vida nestas áreas, na área do prazer, e são inúmeros prazeres. Creio que ao longo da lição nós vamos discorrer melhor, mas também na área do lucro, né? Também várias situações que tornam-se tentadoras, que colocam à prova a nossa fé. Há duas vias sobre a tentação. A palavra de Deus nos mostra, lá em Gênesis, no capítulo 3, depois posteriormente em Tiago, no capítulo 1, que a tentação pode ter uma origem satânica, uma origem diabólica. Ela pode vir do próprio diabo, ela pode vir de Satanás. Ele, com as suas artimanhas, logicamente que dentro dos limites que Deus impõe para ele, ele pode nos tentar. Então, as tentações que vêm à nossa vida podem ser, na sua grande maioria, de origem satânica. O Satanás bola um plano, uma situação que nos colocará a fé à prova, buscando saber se nós temos atração sobre aquela situação que gerará um prazer ou um lucro para nós. Então, o diabo tem a intenção de nos fazer desviar. Este é o objetivo de sua vida. Nós temos a certeza, como diz a palavra de Deus, que ele anda em nosso derredor buscando uma forma de nos fazer, de nos tragar, de nos destruir. Então, ele está nos observando, conhece a nossa rotina, a maioria dos nossos gostos, as nossas palavras, aquilo que nós olhamos, tocamos, o diabo vê, porque ele está em nosso derredor, observando. E diante deste nosso posicionamento, ele pode preparar situações, lugares, pessoas, para nos colocar à prova, para fazer um teste com a nossa fé, com o nosso caráter, para saber se somos atraídos por aquela situação que gera lucro ou prazer. E uma segunda via, esta é a primeira via da tentação, ela pode vir como uma seta, um dardo do diabo contra nós. Ou ela pode vir pela via nossa própria, que é a nossa carne. Então nós somos tentados pelo diabo e muitas vezes por nós mesmos, por nossa natureza carnal, pelo nosso lado carnal, tendencioso ao pecado, que em nossa carne nos faz ser tentado. Muitas vezes essa tentação classifica-se da mesma forma como as tentações provocadas pelo diabo. São tentações que nos colocam à prova, que nos testam para saber se temos atração, se cedemos, se temos desejo a uma situação que nos trará prazer ou lucro. Então, que fique muito claro, há aquelas tentações que são setas enviadas pelo diabo contra nós, situações preparadas pelo inimigo. E há situações em que a nossa carne nos conduz àquela situação de tentação. Por isso a necessidade, no primeiro caso, nas tentações de origem diabólica, é saber que a intenção do diabo é nos destruir. E na segunda situação, é saber que a nossa natureza carnal é tendenciosa ao pecado. Por isso nós devemos mortificá-la, diminuí-la e abastecer a nossa vida espiritual, a fim de que tenhamos força para suportarmos a tentação. Então, creio que os irmãos entenderam o que é a tentação. É um teste, é uma prova, é submeter à prova a nossa fé, o nosso caráter, a nossa ética, para saber se temos atração, desejo por algo que gerará a nós lucro ou
prazer. E o segundo é as vias da tentação. As setas enviadas pelo diabo e principalmente aquelas provocadas pela nossa natureza carnal, por nós mesmos, pelo deleite das nossas concupiscências. O terceiro subtópico vai falar sobre a tentação, um fenômeno humano. Para isso é importante ler, irmãos, a carta de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 13, que nos diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode. Então, por que nós não podemos dizer que por Deus somos tentados? Primeiro, porque como aprendemos, a tentação vem por duas vias, e nenhuma delas é de origem divina. É o diabo tramando contra nós, ou a nossa própria carne, as nossas próprias concupiscências, o nosso Adão, o homem decaído que é tendencioso ao pecado, mas não de Deus. Então a tentação, ela é um fenômeno estritamente humana. Deus, logicamente, em alguns momentos, nos coloca a fé à prova a fim de que saiamos mais maduros, mais completos, com mais lastro para esta vida cristã, para esta carreira que estamos trilhando, mas sempre que Deus nos permite ser provado, é a prova de fé para ganho espiritual, para ganho e enriquecimento da nossa vida espiritual, da nossa compreensão da vontade de Deus. Agora, a tentação, ela é objetiva no sentido de nos fazer cair. A tentação é para o mal, é para o nosso desvio, para o nosso desânimo, para o nosso cair. Então a tentação tem este objetivo. E em contrapartida, as provas que Deus coloca em nossa vida, as provas da nossa fé, são para nosso crescimento, para nosso enriquecimento. Por isso que de Deus nós não recebemos nenhuma tentação. Porque Deus não tenta para o mal, Deus tenta para o crescimento. Deus não tenta, Deus prova para o crescimento, para a maturidade espiritual. Então a santidade e a sensibilidade que devemos possuir em nossa vida nos deve deixar claro este conceito. Há duas vias, nenhuma delas divina, para a tentação. Deus nos prova a fé, mas para nosso crescimento, para nosso enriquecimento espiritual. E eu creio que assim se seguirá por muitos e muitos anos, até nós alcançarmos o céu. O diabo vai nos tentar, a nossa natureza carnal vai nos tentar, e nós triunfaremos. E em alguns momentos Deus permitirá que sejamos provados, receberemos provas da nossa fé, mas com toda certeza, da mesma forma, Deus nos dará a vitória. Então, nesse primeiro tópico, a palavra é a tentação, é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. O diabo, até mesmo nos tentando, usará a esfera humana para nos tentar, para algo que nos dá prazer ou lucro, senão não é tentação, né? Ninguém é tentado a tomar uma bebida horrível e ruim, amarga. Não, nós não somos tentados a isso, né? Ou algo que nos doa, algo que nos faça mal. Normalmente a tentação é para algo, como diz a lição, que nos dá lucro, nos dá prazer, é algo tentador. Então a tentação tem gosto, tem cheiro. A nossa sensibilidade humana tende a aceitar as tentações porque é algo que é bom, seja para o nosso corpo, de uma forma sexual, de uma forma carnal, ou até para o ego, para o lucro financeiro. Então as tentações tornam-se grandes impedimentos em nossa vida quando nós cedemos e praticamos aquele mal, aquele pecado. Então a tentação, ela tem esta origem e este significado. O nosso segundo tópico vai falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. Então, a provação do Senhor Jesus, nós vemos ocorrer ali no capítulo 1 de Marcos ou no capítulo 4 de Lucas. Inclusive é a leitura bíblica que nós fizemos em Mateus no capítulo 4 ou também lá em Lucas. Foram 40 dias que Jesus, no deserto, passando por um momento de tentação, foi confrontado por Satanás, pelo diabo,
para ser tentado. Nós vemos em Jesus uma provação acontecendo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desistisse ou substituísse o seu plano divino de redenção da humanidade para um prazer talvez momentâneo ou de uma duração média que Satanás propõe a Jesus. E Jesus demonstra a sua tentação. E o inimigo foi um adversário, como é um de seus nomes, né? O adversário das nossas almas, um inimigo intenso, tramando ali contra o Senhor durante esses dias. Mas Jesus, através do seu exemplo e testemunho, nos mostra que sabiamente podemos usar algumas ferramentas para suportarmos as tentações e ao término daquele período sairmos vitoriosos, como Jesus saiu vitorioso, mesmo espiritualmente, mesmo fisicamente Jesus estava frágil, depois de 40 dias de jejum, com certeza estava num estado fisicamente muito cansado, muito debilitado, mas espiritualmente forte, espiritualmente fortalecido por haver conseguido suportar as tentações que o Satanás coloca diante de Cristo. O segundo subtópico fala sobre as áreas em que Jesus foi tentado. Então nós sabemos o que é tentação, sabemos a sua origem. Temos a forma como Jesus foi tentado e como ele sabiamente saiu vitorioso daquela tentação. Então, se a tentação é algo que o cristão não conseguirá evitar, é algo que o cristão certamente passará ao longo da sua jornada cristã, ao longo da sua vida com Deus, qual é a forma com que nós suportamos as tentações? Quais são as áreas, inicialmente, que o inimigo das nossas almas usará contra nós? A exemplo de Cristo, nós veremos primeiro as áreas em que Cristo foi tentado. Nós vemos Jesus, nesta passagem, sendo tentado em 3 áreas. A área física, a área da sua natureza divina e a área espiritual. Na área física, a primeira tentação é a oferta de Satanás para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães após um longo processo de jejum e oração. Então, provavelmente, Jesus estava com muita fome, já não tomava ali de uma boa refeição há muitos e muitos dias, e o diabo usa a primeira tentação na área física para tentar o Filho de Deus. A segunda área é a área da natureza divina, quando Jesus é tentado a atirar-se do pico do templo e os seus anjos os resgatarem a tempo ao seu mando, porque ele estava guardado. Então nós vemos o diabo tentando o nosso Senhor a desafiar, a sua natureza divina e fazer com que os seus anjos o guardassem. Então o diabo tenta Jesus também na sua natureza divina, porque Jesus, como homem, padecia os resultados do jejum. Estava com fome, provavelmente Jesus estava magro, emagrecido muito nesses 40 dias, ele estava numa situação física debilitada. Então o lado humano de Cristo estava ali sofrendo com aquilo e é tentado pelo diabo o lado humano. Transforma essas pedras em pães, mata esta fome que está te matando, E Jesus responde e suporta aquela tentação física. E depois é tentada a sua natureza divina. Por quê? A natureza humana não cedeu à tentação. Então vamos ceder à natureza divina, vamos tentar a natureza divina. E o diabo leva Jesus, o transporta para o pico do templo e fala, se jogue daqui. E os seus anjos com toda certeza o guardarão. Então ele queria tentar Jesus a demonstrar a sua natureza divina de maneira orgulhosa. E Jesus suporta esta tentação. Então Satanás tenta numa terceira área, a área espiritual, quando ele desafia Jesus a evitar o caminho da cruz, quando transporta ele para o alto de um monte e fala, está vendo todas estas nações? Está vendo todo este poder político, militar? Este poder todo será seu. Basta que você se prostre diante de mim. Basta que você me adore.
E esta tentação expõe a tentação da natureza espiritual, né, da vida espiritual de Jesus. Porque Jesus estava num período de oração e jejum, com certeza tendo experiências espirituais com o Senhor, profundas, estava com a sua vida espiritual alinhada com a vontade de seu Pai, de Deus, e com certeza a ceder àquela tentação e galgar o poder confrontava a lucidez espiritual de Cristo. Ele trilhava um caminho de humilhação, um caminho de morte por cruz. Ele estava ali entregando a si mesmo, renunciando à sua natureza divina, renunciando o conforto celestial, e vem a este mundo nos trazer a salvação. E ele sabia o caminho que trilharia, o caminho de dores, de sofrimento e por fim uma morte na cruz do Calvário. E o diabo tenta Jesus a evitar este caminho de cruz, este caminho de morte, de dores, de humilhação, dizendo que ele poderia ser o governante maior de todo este mundo se ele se prostrasse diante dos seus pés. E Jesus suporta aquela tentação. Então nós podemos ser tentados como Jesus inicialmente em nossa vida e área física, material. Nós podemos ser tentados, e também como Jesus tentado ultimamente, na terceira tentação, como a Cristo na vida espiritual. Então o diabo tentar-nos a nossa área física, material, com os nossos prazeres carnais, com os nossos deleites carnais, mas também nos tentará na área espiritual, mexerá com o nosso ego, com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, desdenhará, né, da capacidade que possuímos em Cristo, com o poder que nos é outorgado, com o agir do Espírito Santo em nossa vida. Em tudo isso seremos tentados na área espiritual, porque a intenção do diabo é nos destruir, é nos desviar da verdade, é nos fazer desanimar, abandonar a fé, apostatar, para que ele, com a sua influência, nos leve para o inferno. Essa é a intenção do diabo ao nos tentar. E nós vemos que Jesus foi tentado nessas áreas. Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Agora, como Jesus vence a tentação? Se nós vimos que Jesus foi tentado na área física, foi tentado em sua natureza divina, foi tentado em sua vida espiritual, quais são as ferramentas ou as formas que nós possuímos, que fomos presenteados por Deus para podermos suportar a tentação? O nosso maior testemunho, o nosso maior exemplo é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a exemplo de nós também sendo tentado. Ele foi tentado. Isso demonstra que nós não escaparemos disso. Se o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador, foi tentado, nós seremos tentados também. Mas, além disso, o exemplo e testemunho de Cristo, do qual nós devemos imitá-lo, também nos mostra as ferramentas, a forma como vencer a tentação. A forma como Jesus, o nosso Senhor, vence o diabo inicialmente com a palavra de Deus. Porque nas 3 áreas em que foi tentado, nas 3 ocasiões que o inimigo tenta Jesus, ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então está escrito, primeira tentação vencida. Segundo, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, vitória sobre a segunda tentação. E no terceiro, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, a terceira vitória sobre a tentação que o diabo, Satanás, faz contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando o exemplo de Cristo, nós vemos ali uma tríade, né? um trio de sucesso para suportarmos a tentação. O primeiro é a palavra de Deus. Irmãos, se nós que servimos ao Senhor temos em mãos, em nossas casas, estamos munidos da palavra de Deus, nós temos a possibilidade de, através dela, do conhecimento da palavra de Deus, suportar as tentações. A palavra de Deus nos traz lucidez espiritual,
nos fortalece o alicerce do nosso conhecimento, que é a base da nossa consciência, que nos faz tomar devidas decisões. Então a palavra de Deus é a nossa base. É nela que nos baseamos quando tomamos uma decisão, porque ela é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, sussurrada ao longo dos séculos e trazida a nós, aos nossos dias, aos nossos corações. Então, a primeira forma a como suportar as tentações, a exemplo de Cristo, é a palavra. Está escrito. Quando vier uma tentação contra nós, quando o inimigo tramar contra nós as tentações, está escrito: o Senhor me fortalece. Está escrito que eu devo resistir às tentações. Está escrito que Deus me dará a vitória. Está escrito que eu posso repreender o maligno, que eu posso invocar o nome do Senhor nesse momento de tentação e suportá-la e sair vitorioso. Está escrito. A palavra de Deus é o auxílio eficaz naquele momento em que precisamos que a nossa consciência invoque os nossos conhecimentos para tomarmos a devida decisão e suportarmos as tentações. E um outro exemplo de Cristo é o lado em que é mostrado pela forma como Jesus estava quando é tentado por Satanás. Jesus estava fazendo o quê? De que forma Jesus estava? Jesus estava durante 40 dias em jejum e oração. Não há a possibilidade de suportarmos as tentações se nós não tivermos uma vida minimamente regada com oração e jejum. A prática da oração, nós já estamos mais acostumados. Orar é o ato de falar, de elevar os pensamentos ao Senhor. Então nós estamos orando em todo o tempo, estamos falando com o Senhor, mas também devotamos a Ele porções dos nossos dias em que o invocamos, que conversamos com Ele, que falamos com o Senhor. E naqueles momentos nós oramos, mantemos a nossa comunhão com Deus, falamos com Ele, apresentamos os nossos medos, anseios, dificuldades, as áreas em que somos mais fracos, que necessitamos do suporte do Senhor através da oração. E o jejum é uma forma de sacrificar-nos ao Senhor. É uma forma de nós nos apresentarmos a Ele, de demonstrar a Ele que somos dependentes, que estamos carentes, necessitados, que precisamos dEle cada vez mais. Então a tentação, ela vem sobre nós, mas nós suportaremos e sairemos vitoriosos quando, a exemplo de Cristo, tivermos em nós a prática da oração e do jejum e o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, aliada ao jejum e à oração, tornam-se, neste trio, as ferramentas mais eficazes para fortalecer a vida espiritual, capaz de suportar as tentações. Esse é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Imitemos, irmãos, com alegria ao nosso Mestre. Por fim, irmãos, entramos no nosso terceiro e último tópico. Este nosso terceiro e último tópico vai falar sobre a resistência da tentação. Resistimos à tentação. Há uma coisa, irmãos, que nos torna igualitários, que nos torna pares, que é a certeza de que a tentação virá sobre cada um de nós. A tentação estará presente em nossa vida diariamente, costumeiramente, cotidianamente e na vida de todos sem distinção. A tentação vem para o abastado de vida, o rico, vem para o pobre. A tentação vem para aquele que tem vida espiritual com o Senhor e para aquele que não está com sua vida espiritual em dia com Deus. A tentação virá para aqueles que são pastores, evangelistas, mas também virá sobre aqueles que são membros, que são irmãs e irmãos, alunos, também virá. Virá sobre aqueles que têm 4, 5 faculdades, cursos teológicos, mas virá sobre aqueles leigos que não estudam a palavra de Deus. Então a tentação nos coloca no mesmo nível diante da certeza que temos que seremos tentados em todo o tempo. Então a tentação virá, infelizmente, sobre cada um de nós com toda certeza. Então a disciplina
de termos uma vida de oração, de buscarmos uma vida com o Senhor, de jejum, de compreensão da tua palavra, não é uma certeza que nós não seremos tentados. Irmão, mas eu tenho orado, eu tenho uma vida de oração diária, eu faço jejum, eu tenho buscado, em minha vida a presença de Deus, eu tenho lido a sua palavra, estudado, meditado. Olha, eu tenho feito e trazido isso para a minha vida. É uma certeza de que eu não serei tentado? Não, infelizmente não. Eu serei tentado, irmãos, eu serei. Agora, os efeitos do uso destas ferramentas garantirá uma reação diferente. Então a tentação é certa que virá sobre nós. Inclusive hoje há uma linha de pensamento puxada na sua grande maioria por alguns teólogos, por alguns professores, por alguns filósofos, que tentam relativizar as situações pecaminosas, dizendo que o pecado pode ser compreendido de uma outra forma, que não é bem assim, tudo é pecado. Se nós alterarmos essa consciência de que o que é errado, de que o que é pecado, a tentação terá um efeito diferente naqueles que são tentados naquelas determinadas áreas. Se eu concedo à minha consciência a ideia de que determinadas práticas sexuais não são pecado, eu não serei tentado naquela área, porque aquilo não representará para mim uma estranheza. Pelo contrário, é uma prática que fará parte da minha vida, o diabo já se dará por satisfeito, a minha carne já estará sendo alimentada pela prática daquele pecado, e eu não serei tentado com aquilo, porque a minha consciência, o meu conhecimento implantado em mim, ou buscado por minha parte, por minha própria vontade, me diz que aquilo não é errado. Então nós não podemos relativizar o que é pecado, relativizar o que é errado. A palavra de Deus nos dá o norte sobre a nossa vida, sobre aquilo que podemos ou não praticar, aquilo que podemos ou não fazer, e estas coisas não devem ser relativizadas. Aquilo que é errado, e aquilo que é certo, é certo. Então, nós somos tentados a praticar, por nossa carne ou pelo diabo, aquilo que é errado diante da palavra de Deus. E nós devemos ter esta consciência, irmãos. Somos tentados, mas nós podemos sair vitoriosos. A importância é estarmos conscientes das armas, das ferramentas, e estarmos conscientes do perigo que a tentação representa para a vida espiritual. Então, qual é o posicionamento do crente diante de uma tentação? É relativizar? É romantizar situações pecaminosas? É flertar com o pecado? É brincar com a tentação? É desdenhar da tentação? Não. A palavra de Deus nos diz que nós devemos rejeitar com firmeza as tentações, esse tipo de prática. Nós devemos lutar contra isso fortemente, irmãos, fortemente. Por quê? Uma coisa, é até uma frase de Martinho Lutero, que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Essa frase demonstra, irmão, que nós, como vimos nessa primeira parte do terceiro tópico, nós não podemos evitar a tentação. Ela virá para os que estão preparados e despreparados, para aqueles que têm cargo, que não têm, para aqueles que têm 40 anos de crente, para aqueles novos convertidos, a tentação virá. Seja por nossa carne ou pelas setas enviadas pelo diabo, a tentação virá sobre nós. Agora, o posicionamento do cristão é de rejeitá-las, é de ter firmemente o posicionamento de que aquilo é danoso, é pernicioso para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida espiritual. Então o nosso papel é rejeitar. E para isso, irmãos, nós precisaremos, em determinados momentos, de uma posição firme diante daquela situação. Nós devemos, naquele momento, queimar as pontes. Às vezes, as pequenas concessões que fazemos,
as pequenas áreas. O adultério é pecado, mas eu abro a minha vida ali para pequenas coisas que no término me conduzirão para aquele pecado. E aí eu sou tentado às vezes a flertar inocentemente com alguém que não é a minha esposa ou meu marido. Às vezes eu vou avançando na masturbação, na pornografia, e essas coisas são pontes que vão me levando no final ao adultério consumado, ao abandono e infidelidade. Apesar que a pornografia, a masturbação classificam-se claramente como uma forma de adultério, porque é a traição, né, irmãos? É uma busca terrível de prazer, se não com a nossa esposa, com o nosso marido. Então, repare, irmãos, o nosso papel é rejeitar tudo aquilo que nos tenta a obter prazer e lucro de maneira danosa, de uma maneira ruim para a nossa vida, seja a nossa vida física ou a vida espiritual. Então nós devemos rejeitar. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Se estamos num ambiente tentador, fuja, meu irmão, minha irmã, fuja. Se são as redes sociais que são tentadoras, que são lugares de tentação para você, fuja. Exclua do seu smartphone. Saia das redes sociais. Se é determinada amizade que torna-se uma tentação nos seus pensamentos, às vezes um toque indevido, fuja desta amizade. É uma seta do inimigo contra você. Se determinadas situações estão te conduzindo para a tentação, fuja, rejeite estas tentações, queime as pontes, coloque obstáculos, cerque estas áreas para que elas não prosperem, e nós rejeitamos as tentações, suportamos e saímos vitoriosos. Eu me lembro, irmãos, no livro que estudamos na nossa escola teológica, na ETAD, da qual eu convido os irmãos a participarem, né? Os irmãos que tiverem o interesse, nos procure o WhatsApp da nossa igreja, nós passaremos as informações. A ETAD é a nossa escola de ensino teológico das Assembleias de Deus, e nós a temos aqui em Matão. E nós, quando estávamos estudando sobre a salvação, quando estávamos estudando a soteriologia, nós vimos o processo final, o ápice, o objetivo final do processo de salvação é quando o crente entra no céu. Ali, todo o processo de salvação terá cumprido o seu papel e encerrado ali. Porque quando entramos no céu, ali estamos salvos. Não há necessidade de salvar novamente. Então a salvação tem como fim a entrada do crente no céu, a eternidade com Cristo, a salvação permanente. E quando nós estudamos isso, nós vimos que lá no céu acontecerá uma entrega de algo chamado galardão. E quando nós estávamos estudando aquela matéria com os nossos queridos alunos da ETAD, nós chegamos no assunto galardão e começamos a estudar o que dava galardão ao crente. E começamos a ver lá, né, a pregação do evangelho, a evangelização e tantas outras coisas que são dignas de galardão, conforme a palavra de Deus nos mostra. E nós chegamos naquele entendimento, na passagem que nos mostra que suportar as tentações é também algo que nos dará um galardão. Então, às vezes, muitos acham que somente ganhar almas traz galardão. Traz muitos, com toda certeza. Servir ao Senhor com a nossa vida, o nosso tempo, devotarmos tudo a Ele, é uma forma de atrairmos galardão para a nossa vida celestial? Com toda certeza. Mas também suportar as tentações, haverá uma recompensa especial para aqueles que suportam isso. Então, rejeite, irmão, a tentação na sua vida. Lute contra isso incansavelmente. Nós não podemos fazer pequenas concessões, permissões, porque essas tornar-se-ão coisas grandes que nos tentarão, e se nós não estivermos com uma vida de jejum e oração, de meditação e conhecimento da palavra de Deus, nós não suportaremos essas tentações. Então, se é o seu olho que está te fazendo pecar, é melhor que você fique cego. Deus prefere você entrando no céu cego do que
com toda a vista indo para o inferno. Então este é o nosso posicionamento ao longo da nossa carreira, a carreira que nos está proposta. A melhor decisão é fugir da tentação. E o terceiro e último subtópico fala de algo muito interessante e importante, irmão, para o estudo dessa manhã. Porque aqui nós entenderemos algo muito importante. Irmão Igor, olha, eu mantive uma vida de jejum e oração, conheço a palavra de Deus, mas num determinado ponto da minha vida, eu abandonei estas práticas, fui enfraquecendo e, infelizmente, em algum momento eu cedi à tentação e caí. Aquele teste de fé e caráter, aquela prova que nos foi imposta pelo diabo ou por nossa carne, eu não suportei e caí. Cedi à tentação. Deixei aquilo entrar no meu coração e pequei contra Deus. E aí, irmão? O que a palavra de Deus nos diz? O que é orientado para aqueles que cedem à tentação? Irmãos, sejamos sinceros. Tanto a mim quanto aos irmãos, como a qualquer irmão de nossa igreja, em algum momento, seja em nossa adolescência, juventude, ou até mesmo a nossa vida adulta, todos nós, em algum momento, não suportamos uma tentação e cedemos, e falhamos, e caímos, e pecamos contra Deus. E qual é o posicionamento, então, quando eu, infelizmente, não suporto a tentação? Uma coisa eu devo dizer antes. O que nós vamos ver aqui, para finalizar a lição, sobre o posicionamento que nos traz uma nova chance diante de uma queda, diante da acessão de uma tentação, não deve ser justificativa para cedermos sempre. Porque, irmãos, a ferramenta, quando caímos e cedemos à tentação, é o arrependimento. A Bíblia fala que um coração arrependido alcança o perdão. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso. E quando nós cedemos à tentação e porventura caímos e falhamos e pecamos, Deus é misericordioso em nos perdoar, mediante o nosso arrependimento. Agora, isso, irmãos, não pode ser justificativa para que eu erre com frequência, sabendo que haverá a possibilidade do arrependimento. Lembrando, irmãos, que o arrependimento deve ser genuíno e sincero, não somente da boca para fora. Por isso que essa estratégia não funciona, porque ela já condiciona o coração à possibilidade do arrependimento. Isso tira a naturalidade do arrependimento, remove essa possibilidade. E por segundo motivo, que não devemos adotar esta prática de ficar errando conscientemente, porque há a possibilidade de me arrepender, porque haverá um dia em que eu não terei tempo para me arrepender. Pode ser que, se eu estou nessa prática, erro, me arrependo, sabendo, que eu posso me arrepender e Deus vai me perdoar. E se não houver uma outra oportunidade? E se, após o meu erro, Jesus voltar para buscar a sua igreja? Ou a morte bater à minha porta? Então, este estilo de vida é um estilo de vida kamikaze, é uma roleta russa. Por isso não deve ser motivo. Mas se você falhou, meu irmão, se você caiu na tentação, cedeu em algum momento, a palavra de Deus para você era: arrependa-se, converta-se dos seus pecados. Há uma nova chance para você. Deus quer te reerguer, te restabelecer, mediante o seu arrependimento sincero. E aí, depois disso, você volta para uma vida de alinhamento com a vontade de Deus e, com toda certeza, uma vida especial aos pés do Senhor. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar grandemente e que nesta manhã você, como eu, aprenda isso. Aprendemos o que é tentação, as fontes de tentação. Nós aprendemos como Jesus foi tentado e em quais áreas, e como ele venceu as ferramentas, e como nós devemos nos posicionar. Rejeitamos a tentação, suportamos e vencemos por intermédio da força que Jesus nos dá, através de uma vida de jejum e oração e conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus te abençoe e que nós prossigamos firmes nesta carreira que nos está proposta. Graças a Deus, meus irmãos, que alegria
nós podermos aprender esta lição tão rica, tão preciosa para nós. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque podemos nos reunir durante estes minutos, receber um ensino da palavra de Deus, e agora caberá a nós colocar em prática para termos uma vida santa, para nos agradarmos ao Senhor, para nos aproximarmos dele. Que Deus possa abençoar a você, meu querido irmão, por estar conosco aqui nesta manhã, devotando ao Senhor esta porção do teu tempo para estudar a sua palavra. Nós, antes de orarmos, temos alguns avisos importantes, né? Primeiro, é um convite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical online e ainda não nos visitaram presencialmente. Nós temos a nossa igreja sede aqui no Bairro Alto, na Campos Sales, ou em uma das nossas igrejas, na maioria dos bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém ali implantada para te atender com um maior conforto. Venha nos fazer uma visita, será uma alegria. Você viu durante a aula, passando aqui os endereços das nossas igrejas, então venha nos fazer uma visita, será um prazer te conhecer pessoalmente, poder dar um abraço fraterno, e eu tenho certeza que ao término do culto você vai sair melhor do que você entrou. Você será o nosso convidado especial. Além disso, nós que somos alunos da Escola Dominical também podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Nós cremos piamente que Deus há de recompensar todos aqueles que dispõem de uma pequena porção daquilo que Deus já deu para a manutenção da sua obra, e será abençoado pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos que ofertam, que trazem os seus dízimos à casa do Senhor, que bênçãos recaiam sobre a sua vida e sobre a sua casa. E por fim, nós vamos orar, né, irmãos? Agradecer a Deus por esta lição tão maravilhosa, por aquilo que nosso professor nos trouxe nessa manhã. E eu o convido, feche os seus olhos, vamos encerrar esta aula da melhor maneira, agradecendo ao Senhor. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua voz. Temos, Senhor, a certeza que falaste conosco e nós pedimos uma porção da Tua sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos, para termos uma vida que lhe agrada, para tomarmos as melhores decisões, para conduzir a nossa vida de uma maneira que nos garantirá um lugar no céu. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.